A história dos efeitos devastadores do álcool no cérebro remonta a tempos imemoriais, desde os primórdios das civilizações humanas, quando o álcool começou a ser consumido de forma habitual. Desde que o homem descobriu a fermentação e começou a produzir bebidas alcoólicas, seus impactos nocivos começaram a ser percebidos, ainda que de forma indireta. O álcool, por sua natureza química, afeta o sistema nervoso central de maneiras sutis e, muitas vezes, imperceptíveis no início, levando a um processo de deterioração que ocorre de forma lenta e silenciosa. Com o passar do tempo, essa relação entre o ser humano e o álcool trouxe consequências graves, impactando não apenas a saúde física, mas também o comportamento e a cognição. Desde as primeiras culturas que utilizavam bebidas alcoólicas em cerimônias religiosas e festividades sociais, como os egípcios, gregos e romanos, o consumo de álcool esteve sempre presente em rituais e celebrações. No entanto, suas consequências negativas também foram registradas. Nas antigas tradições, sábios e médicos começavam a notar que o consumo excessivo de álcool provocava alterações de humor, lapsos de memória e, em casos extremos, surtos de violência e perda de controle emocional. Entretanto, essas manifestações eram muitas vezes interpretadas como punições divinas ou fraqueza moral, sem a devida compreensão dos impactos do álcool no cérebro. Com o avanço da ciência, já no século XIX, começaram a surgir estudos mais sistemáticos sobre os efeitos do álcool no corpo humano. Médicos e cientistas da época começaram a observar que o consumo regular de álcool levava a uma série de problemas neurológicos. Um dos pioneiros no estudo do alcoolismo foi o médico sueco Magnus Huss, que em 1849 cunhou o termo alcoolismo crônico para descrever o conjunto de sintomas físicos e mentais resultantes do uso prolongado de álcool. Ele foi um dos primeiros a associar o consumo excessivo de álcool com danos ao cérebro, identificando sintomas como perda de memória, dificuldade de concentração e uma crescente degradação das funções cognitivas. À medida que o consumo de álcool se tornava mais comum nas sociedades industrializadas, seus efeitos no cérebro começaram a ser cada vez mais estudados e compreendidos. Na virada do século XX, os avanços na neurociência permitiram um olhar mais aprofundado sobre o cérebro e como ele reage ao álcool. Os estudos começaram a demonstrar que o álcool atua como um depressor do sistema nervoso central, diminuindo a atividade neural e afetando as comunicações entre os neurônios. Isso explica por que as pessoas se sentem relaxadas ou desinibidas ao consumir bebidas alcoólicas, mas também revela o lado sombrio. O álcool começa a interferir na plasticidade do cérebro, reduzindo a capacidade de formar novas conexões e, ao longo do tempo, provocando um declínio cognitivo. O alcoolismo, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, tem consequências devastadoras para o cérebro. O cérebro de um alcoólatra crônico sofre uma série de mudanças físicas e funcionais, muitas vezes irreversíveis. Uma das áreas mais afetadas é o hipocampo, que está diretamente relacionado à memória e à aprendizagem. O consumo prolongado de álcool provoca danos irreparáveis às células nervosas dessa região, resultando em perda de memória a curto prazo e dificuldades em reter novas informações. Esse efeito é tão devastador que, em casos graves, pode levar a uma condição conhecida como Síndrome de Korsakoff, uma forma de demência causada pela deficiência de vitamina B1, tiamina, comum em alcoólatras crônicos. Além disso, o álcool danifica a estrutura cerebral ao causar a morte de neurônios, reduzindo o volume cerebral. Esse encolhimento é visível em exames de imagem, como a ressonância magnética, que mostram a redução da massa cinzenta e branca em indivíduos que consomem álcool de forma prolongada. As funções cognitivas, como raciocínio, resolução de problemas, julgamento e controle de impulsos, são severamente comprometidas à medida que o cérebro perde sua capacidade de operar de forma eficiente. O efeito cumulativo do álcool sobre o cérebro leva à deterioração gradual das habilidades cognitivas, muitas vezes passando despercebida até que os danos sejam irreversíveis. Nos tempos modernos, com o avanço das neurociências, a compreensão sobre os efeitos do álcool no cérebro tornou-se ainda mais precisa. Descobriu-se que, além de destruir neurônios, o álcool também prejudica a neurogênese, o processo pelo qual o cérebro cria novos neurônios. Esse impacto é particularmente preocupante, pois o cérebro tem uma capacidade limitada de regeneração. Em adultos, as regiões onde a neurogênese ainda ocorre, como o hipocampo, são essenciais para a memória e o aprendizado.
O álcool interfere diretamente nesse processo, comprometendo ainda mais a função cognitiva a longo prazo. Além dos danos físicos, o álcool também causa impactos emocionais e psicológicos significativos. O abuso prolongado de álcool altera os níveis de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela regulação do humor. Isso explica por que pessoas que abusam do álcool frequentemente desenvolvem transtornos de humor, como depressão e ansiedade. O álcool, que inicialmente parece oferecer um alívio temporário do estresse e da tristeza, acaba piorando esses estados ao afetar os sistemas cerebrais que regulam as emoções. Com o tempo, esse ciclo vicioso de consumo de álcool para lidar com problemas emocionais só agrava a situação, levando a um colapso emocional. A destruição cerebral causada pelo álcool não se limita apenas àqueles que consomem grandes quantidades ao longo de muitos anos. Estudos recentes demonstram que até mesmo o consumo moderado de álcool pode ter efeitos adversos no cérebro. Pesquisas mostram que, mesmo em doses consideradas seguras, o álcool pode prejudicar a função cognitiva e aumentar o risco de demência em idades mais avançadas. Isso lança uma nova luz sobre o impacto do álcool na saúde cerebral, sugerindo que, em muitos casos, os danos podem começar muito antes do que se imaginava. O impacto do álcool no cérebro é multifacetado, afetando não apenas a memória e o aprendizado, mas também as habilidades motoras, a coordenação e o tempo de reação. A destruição das células cerebrais afeta o cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação motora, resultando em dificuldades de equilíbrio e movimentos desajeitados em alcoólatras crônicos. Isso explica por que pessoas sob a influência do álcool têm dificuldade em andar em linha reta ou realizar tarefas que requerem precisão. Ao longo dos tempos, o álcool continua a ser uma substância amplamente consumida, seja para celebração, relaxamento ou, em alguns casos, para lidar com o estresse da vida moderna. No entanto, sua capacidade de destruir o cérebro de forma silenciosa e gradual é inegável. A cada gole, o álcool compromete a integridade do sistema nervoso, alterando irreversivelmente as funções cerebrais e levando a um declínio progressivo. Os danos causados pelo álcool são muitas vezes negligenciados, em parte porque seus efeitos devastadores no cérebro levam anos para se manifestar completamente. Neste momento, será explorada a natureza do álcool como substância química, seus efeitos iniciais no corpo humano e o impacto inicial no cérebro e fígado. O objetivo será contextualizar o entendimento de como o etanol, o principal composto do álcool, se torna uma toxina ao ser metabolizado no corpo. O que é o álcool? Composição química do álcool, estrutura química do etanol e outros álcoois consumíveis e seus subprodutos, como acetaldeído. Estudos sobre como essas substâncias são classificadas como tóxicas pelo corpo. Processos bioquímicos como o corpo reconhece e começa a metabolizar o álcool desde o momento em que ele é ingerido. A ação das enzimas, principalmente a álcool desidrogenase (ADH) e a aldeído desidrogenase (ALDH), que convertem o etanol em substâncias cada vez mais tóxicas. Absorção do álcool. No caminho pelo corpo. Fase de absorção no sistema digestivo. Um estudo sobre como o álcool é absorvido principalmente pelo estômago e intestinos. Os fatores que aceleram ou retardam essa absorção, como a presença de alimentos no estômago. Absorção rápida e impactos diretos. Explicações sobre os efeitos do álcool em nível celular logo após ser absorvido, especialmente em células do fígado e do cérebro. Como o álcool entra rapidamente na corrente sanguínea e atravessa a barreira hematoencefálica, afetando diretamente o sistema nervoso central. Impacto fisiológico inicial no fígado. A função do fígado na metabolização do álcool. Discussão sobre como o fígado é responsável por processar 90% do álcool consumido, convertendo-o em acetaldeído, uma substância altamente tóxica. Lesão hepática aguda. O que acontece quando o fígado é exposto a doses elevadas de álcool e o desenvolvimento de esteatose hepática, fígado gorduroso. O impacto do consumo excessivo em curto prazo sobre a função hepática e como o álcool leva ao acúmulo de gordura nas células do fígado. O álcool e os neurotransmissores. Modulação dos neurotransmissores. Uma introdução sobre como o álcool interage com neurotransmissores como GABA, ácido gama-aminobutírico e glutamato, levando a uma diminuição da atividade excitatória e ao aumento da inibição neuronal. Estudos que mostram como essa ação leva a uma sensação de relaxamento e, em grandes quantidades, a sedação e inconsciência.
Modificações cognitivas iniciais. Efeitos do álcool na memória de curto prazo e no tempo de reação, além do impacto inicial sobre o córtex pré-frontal, responsável por funções executivas, como julgamento, controle emocional e tomada de decisões. O sistema digestivo sob estresse. Álcool e inflamação gastrointestinal. Como o álcool provoca irritação no revestimento do estômago e intestinos, levando à inflamação e, em casos extremos, a gastrite ou úlceras. Estudos que discutem a relação entre o consumo de álcool e a barreira intestinal, resultando em problemas digestivos crônicos. Este momento aprofunda os efeitos do álcool no cérebro, detalhando o impacto sobre os neurotransmissores, os circuitos neurais e as alterações cognitivas que resultam de seu consumo prolongado. A barreira hematoencefálica e o álcool. Travessia da barreira hematoencefálica. Como o álcool atravessa a barreira hematoencefálica, penetrando no cérebro de forma rápida e causando alterações nas funções cerebrais. Discussão sobre a permeabilidade dessa barreira e como ela é afetada pelo consumo crônico de álcool. Exposição crônica e vulnerabilidade. O efeito cumulativo do consumo prolongado de álcool e a degradação da barreira hematoencefálica, que pode tornar o cérebro mais vulnerável a outras toxinas. Neurotransmissores sob influência. O sistema GABA e o efeito sedativo do álcool. Uma exploração detalhada de como o álcool aumenta a atividade do GABA, um neurotransmissor inibitório, e o impacto disso em funções motoras e cognitivas. Como isso leva à redução da ansiedade e ao aumento da letargia e sedação. Supressão do glutamato. O álcool também inibe a atividade do glutamato, um neurotransmissor excitatório, resultando em déficits cognitivos e comprometimento da memória de curto prazo. Explicação sobre o desequilíbrio entre inibição e excitação cerebral causada pelo álcool. Efeitos no sistema de recompensa e dopamina. Aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens, levando à sensação de prazer e reforçando comportamentos de dependência. Mudanças cognitivas e emocionais. Disfunção cognitiva a curto e longo prazo. Estudos mostram que, com o tempo, o álcool pode danificar áreas do cérebro responsáveis pela memória, aprendizado e controle motor. Alterações neurológicas irreversíveis. Demência alcoólica. Com consumo prolongado e intenso, o álcool pode causar demência alcoólica, uma condição que afeta a memória, o raciocínio e a capacidade de realizar tarefas diárias. Neuroplasticidade e degeneração. O impacto do álcool na neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de se adaptar e reparar, e como o consumo excessivo pode acelerar a degeneração de áreas como o hipocampo. Aqui, o foco estará no impacto direto do álcool sobre o fígado, detalhando o desenvolvimento da doença hepática alcoólica, DHA, desde a esteatose até a cirrose hepática e, finalmente, a insuficiência hepática. O papel do fígado na metabolização do álcool. Conversão do álcool em acetaldeído. Explicação bioquímica detalhada de como o fígado processa o álcool, transformando-o em acetaldeído e depois em acetato, e o impacto tóxico dessas substâncias intermediárias nas células hepáticas. Produção de radicais livres. Como o metabolismo do álcool gera radicais livres que causam estresse oxidativo e danos às células hepáticas. Doença hepática alcoólica, e da esteatose à cirrose. Esteatose hepática, fígado gordo alcoólico, discussão sobre o acúmulo de gordura nas células do fígado como resultado do consumo excessivo de álcool e como isso afeta a função hepática. Sintomas e reversibilidade. Hepatite alcoólica. O desenvolvimento de inflamação do fígado como uma resposta imune ao dano causado pelo álcool. Explicações sobre como a hepatite alcoólica pode se manifestar de forma silenciosa ou sintomática. Cirrose alcoólica. Explicações detalhadas sobre a destruição dos tecidos do fígado e a substituição por tecido cicatricial, levando a cirrose e insuficiência hepática. Consequências fatais do consumo prolongado e excessivo de álcool. Regeneração e limites do fígado. Capacidade regenerativa do fígado. Estudos sobre a incrível capacidade regenerativa do fígado e os limites dessa regeneração em indivíduos que continuam a consumir álcool. Recuperação hepática em abstinentes. Como a abstinência pode permitir que o fígado recupere parte de sua função, mas os danos em casos avançados de cirrose são irreversíveis. Neste momento, o foco será o impacto do álcool nas funções cognitivas, explorando como o consumo crônico causa declínio progressivo da memória, raciocínio e habilidades motoras, culminando em condições neurodegenerativas, como a demência alcoólica e a síndrome de Wernicke-Korsakoff. O impacto do álcool nas funções executivas. Comprometimento do córtex pré-frontal. Explicação detalhada sobre como o álcool afeta o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelas funções executivas, incluindo o julgamento, o planejamento e o controle emocional.
A relação entre o consumo de álcool e o aumento de comportamentos impulsivos e de risco. Alterações na tomada de decisões, como o consumo prolongado de álcool, prejudica a capacidade de tomada de decisões racionais, resultando em escolhas impulsivas, sem considerar as consequências de longo prazo. A desregulação das vias de recompensa, que leva à busca constante por gratificação imediata através do álcool, mesmo em face de danos evidentes. Declínio da memória, de amnésia temporária a condições crônicas, amnésia alcoólica, blackouts, discussão sobre os blackouts alcoólicos, períodos de amnésia causados pelo consumo intenso de álcool, durante os quais a pessoa não forma memórias de eventos. Estudos que mostram como esses episódios se tornam mais frequentes com o uso crônico de álcool e a deterioração do hipocampo. Síndrome de Korsakoff. Uma análise abrangente sobre a síndrome de Wernicke-Korsakoff, uma doença neurodegenerativa causada por deficiência de tiamina, vitamina B1, frequentemente associada ao consumo crônico de álcool. Explicação sobre os sintomas cognitivos, incluindo a amnésia retrógrada, esquecimento de eventos passados, a amnésia anterógrada, incapacidade de formar novas memórias, e a confabulação, fabricação de histórias para preencher lacunas na memória. Efeitos neurológicos a longo prazo, neurodegeneração e demência alcoólica. Estudos sobre a relação entre o consumo crônico de álcool e a demência alcoólica, uma condição caracterizada pela perda progressiva de funções cognitivas, motoras e emocionais. Explicações sobre como o álcool acelera o processo de neurodegeneração, resultando em perda significativa de massa cerebral e diminuição da função cognitiva. Plasticidade cerebral comprometida. Discussão sobre como o álcool afeta a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas conexões neurais. Estudos que mostram como a exposição prolongada ao álcool diminui a plasticidade, limitando a capacidade de recuperação cognitiva. Alterações de comportamento e funções emocionais. Ansiedade e depressão induzidas pelo álcool. O álcool afeta a regulação emocional, levando ao desenvolvimento de distúrbios como ansiedade e depressão. Discussão sobre como o álcool interfere na produção e regulação de serotonina e dopamina, resultando em flutuações de humor, aumento de sintomas depressivos e ciclos de dependência. Comportamentos agressivos e impulsividade. Exploração de estudos que mostram a relação entre o consumo excessivo de álcool e comportamentos agressivos ou violentos, especialmente em situações de estresse emocional. O impacto no sistema límbico e a incapacidade de regular adequadamente emoções intensas sob a influência de álcool. O desenvolvimento de condições neurológicas e psiquiátricas associadas, distúrbios de humor e transtornos psiquiátricos. O desenvolvimento de transtornos mentais, como transtorno bipolar e depressão, exacerbados pelo uso de álcool. Discussão sobre a comorbidade entre o alcoolismo e os transtornos de humor, com base em estudos epidemiológicos que mostram a alta correlação entre o consumo excessivo de álcool e a prevalência de doenças mentais. Declínio motor e síndromes neuromusculares. O impacto do álcool sobre a coordenação motora e o desenvolvimento de condições neuromusculares, como neuropatia alcoólica, uma condição em que o dano aos nervos periféricos causa fraqueza muscular, dor e problemas de mobilidade. Neste momento, o foco será detalhar como o consumo contínuo de álcool afeta progressivamente o fígado, levando a doenças crônicas, como hepatite alcoólica e cirrose hepática. O objetivo é explorar as mudanças celulares e os estágios da doença hepática alcoólica. O fígado como principal órgão de filtragem. Função primária do fígado. Uma visão geral sobre as funções principais do fígado, como a desintoxicação do sangue, a produção de bile e a metabolização de nutrientes. Como essas funções são afetadas pelo consumo de álcool e como o fígado tenta compensar o dano induzido pelo álcool. Sobrecarregando o sistema hepático. Explicação de como o fígado, quando sobrecarregado com o processamento constante de álcool, perde sua capacidade de realizar suas funções normais, levando a uma cascata de danos metabólicos. Esteatose hepática. O acúmulo de gordura no fígado. Fígado gorduroso. Como o álcool interfere no metabolismo lipídico do fígado, levando ao acúmulo de gordura nas células hepáticas. A progressão do fígado gorduroso, de uma condição reversível a um precursor de doenças hepáticas mais graves. Reversibilidade da esteatose hepática. Explicações sobre como a abstinência do álcool pode, em estágios iniciais, reverter a esteatose hepática, mas os riscos aumentam se o consumo persistir. Hepatite alcoólica, inflamação e danos agudos. Hepatite alcoólica aguda. Explicação sobre como a inflamação do fígado ocorre devido ao consumo excessivo de álcool, resultando em hepatite alcoólica, uma condição potencialmente fatal.
Estudos sobre a prevalência dessa condição e suas manifestações clínicas, incluindo dor abdominal, icterícia e fadiga extrema. Mecanismos de inflamação hepática. Discussão sobre o papel das células inflamatórias no fígado e como o álcool ativa essas respostas, levando à destruição do tecido hepático saudável e à cicatrização irreversível. Cirrose hepática, do estágio final do dano hepático. Fibrose e cirrose. O desenvolvimento de fibrose hepática, uma condição em que o fígado começa a cicatrizar e a função hepática é comprometida. Como a fibrose evoluir para a cirrose, o estágio final da doença hepática alcoólica, onde o tecido cicatricial substitui o tecido saudável e a função hepática é severamente prejudicada. Sintomas e prognóstico da cirrose. Discussão sobre os sintomas da cirrose avançada, incluindo ascite, acúmulo de líquido no abdômen, varizes esofágicas e encefalopatia hepática, declínio mental devido à incapacidade do fígado de filtrar toxinas do sangue. O prognóstico sombrio para pacientes com cirrose avançada e as opções limitadas de tratamento. Insuficiência hepática e necessidade de transplante. Insuficiência hepática crônica. Explicação sobre como o fígado, quando incapaz de realizar suas funções vitais, entra em falência, resultando em insuficiência hepática crônica. Estudos que discutem a taxa de mortalidade entre pacientes com insuficiência hepática induzida por álcool. Transplantes de fígado. Discussão sobre os critérios para transplante de fígado em pacientes com cirrose alcoólica. Estudos que mostram a eficácia dos transplantes e as chances de recidiva do alcoolismo em pacientes transplantados. Neste momento, o foco será o impacto devastador do consumo crônico de álcool no sistema cardiovascular, explorando as alterações fisiológicas no coração e nos vasos sanguíneos, o aumento da pressão arterial e o desenvolvimento de condições cardíacas graves, como cardiomiopatia alcoólica e arteriosclerose. O sistema cardiovascular e a regulação da pressão arterial. Visão geral do sistema cardiovascular. Uma explicação inicial sobre a função do coração e dos vasos sanguíneos, incluindo o papel do sistema na manutenção da pressão arterial, circulação do sangue e fornecimento de oxigênio aos tecidos do corpo. Regulação da pressão arterial e o papel dos vasos sanguíneos. Descrição de como o corpo regula a pressão arterial através da contração e relaxamento dos vasos sanguíneos. A importância da regulação correta para evitar complicações como hipertensão. Hipertensão induzida pelo álcool. A relação entre o consumo crônico e a pressão alta. Efeito do álcool na pressão arterial. Explicação sobre como o consumo regular de álcool afeta diretamente a pressão arterial, resultando em hipertensão crônica. O álcool leva ao aumento da liberação de hormônios como a adrenalina, que causa vasoconstrição, elevando assim a pressão arterial. Estudos sobre hipertensão e consumo de álcool. Revisão de estudos científicos que relacionam o consumo de álcool ao aumento da pressão arterial, com ênfase em como até mesmo o consumo moderado pode levar a picos temporários de pressão, que, ao longo do tempo, contribuem para a hipertensão crônica. Complicações da hipertensão alcoólica. Descrição das complicações graves que podem surgir da hipertensão crônica causada pelo álcool, como acidente vascular cerebral, AVC, insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana. A hipertensão aumenta a carga de trabalho do coração, levando ao espessamento das paredes do ventrículo esquerdo, uma condição conhecida como hipertrofia ventricular esquerda. Cardiomiopatia alcoólica. Alterações no músculo cardíaco. Cardiomiopatia dilatada. Explicação detalhada sobre a cardiomiopatia alcoólica, uma condição caracterizada pelo enfraquecimento e dilatação do músculo cardíaco, resultando em incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz. Discussão sobre como o consumo prolongado de álcool danifica diretamente as células cardíacas, os miócitos, levando à falha na contração do coração. Sintomas e diagnóstico. Os sintomas típicos da cardiomiopatia alcoólica, incluindo fadiga, falta de ar, inchaço nas extremidades, edema e palpitações cardíacas. Explicação sobre os métodos de diagnóstico, como eletrocardiogramas e ecocardiogramas, que detectam as alterações no tamanho e na função do coração. Estudos sobre cardiomiopatia alcoólica. Revisão de estudos que mostram a prevalência de cardiomiopatia alcoólica em indivíduos que consomem grandes quantidades de álcool por longos períodos. Explicações sobre os mecanismos bioquímicos que resultam no dano ao músculo cardíaco, incluindo o estresse oxidativo e a apoptose, morte celular programada e induzidos pelo álcool. Arteriosclerose e aterosclerose, o papel do álcool no endurecimento das artérias. Arteriosclerose e álcool. Explicação sobre como o consumo crônico de álcool contribui para o endurecimento das artérias. A arteriosclerose vai danificar o endotélio, o revestimento interno dos vasos sanguíneos.
O endotélio é responsável por regular a contração e o relaxamento dos vasos, e sua disfunção resulta em aumento da rigidez arterial. Aterosclerose e placas de gordura. Discussão sobre como o álcool, especialmente quando combinado com uma dieta rica em gorduras, pode acelerar o desenvolvimento da aterosclerose, uma condição em que placas de gordura, colesterol e outras substâncias se acumulam nas paredes das artérias, levando à obstrução do fluxo sanguíneo. Estudos sobre aterosclerose induzida pelo álcool. Revisão de pesquisas que mostram a correlação entre o consumo crônico de álcool e o aumento do risco de aterosclerose. Explicações sobre como a inflamação crônica e o estresse oxidativo causados pelo álcool promovem o desenvolvimento de placas arteriais, aumentando o risco de ataque cardíaco e AVC. Insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue mais bombear sangue eficientemente. Insuficiência cardíaca congestiva. Explicação sobre como a cardiomiopatia alcoólica e a hipertensão crônica podem levar à insuficiência cardíaca congestiva, uma condição em que o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Sintomas e prognóstico. Discussão sobre os sintomas da insuficiência cardíaca, como edema, fadiga severa, falta de ar e congestão pulmonar. Explicação sobre o prognóstico sombrio para pacientes com insuficiência cardíaca alcoólica não tratada. Tratamentos e intervenções. Revisão dos tratamentos disponíveis para a insuficiência cardíaca induzida pelo álcool, incluindo medicamentos para controlar os sintomas, terapias para reduzir a pressão arterial e, em casos graves, a necessidade de um transplante de coração. Recuperação do sistema cardiovascular. No impacto da abstinência. Efeitos da abstinência na pressão arterial. Estudos que mostram que, ao parar de beber, muitos pacientes podem experimentar uma diminuição gradual da pressão arterial, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares. Discussão sobre o período de tempo necessário para que os efeitos benéficos da abstinência comecem a ser notados no sistema cardiovascular. Recuperação parcial da função cardíaca. Revisão de estudos que mostram que, em casos de cardiomiopatia alcoólica, a abstinência pode resultar em uma recuperação parcial da função cardíaca, especialmente se o diagnóstico for feito em estágios iniciais. No entanto, os danos a longo prazo, como os causados por cirrose ou insuficiência cardíaca avançada, muitas vezes são irreversíveis. Neste momento, o foco será nas consequências imunológicas do consumo de álcool, explorando como a ingestão crônica de álcool pode comprometer o sistema imunológico, resultando em um aumento da suscetibilidade a infecções e a outras condições patológicas. O sistema imunológico, estrutura e função. Visão geral do sistema imunológico. Uma explicação inicial sobre a anatomia e a fisiologia do sistema imunológico, destacando as células e os órgãos responsáveis pela defesa do organismo, como os linfócitos, macrófagos e a medula óssea. Descrição do papel do sistema imunológico na identificação e eliminação de patógenos, como vírus e bactérias. Mecanismos de defesa. Discussão sobre os principais mecanismos de defesa do corpo, incluindo a resposta imune inata e adaptativa, e como essas respostas são ativadas em resposta a infecções. Efeitos do álcool no sistema imunológico. Imunossupressão induzida pelo álcool. Explicação de como o consumo crônico de álcool leva à imunossupressão, afetando a produção e a função de células imunológicas. O álcool interfere na produção de citocinas, que são moléculas que regulam a resposta imune, resultando em uma resposta imunológica debilitada. Alterações na função dos macrófagos e linfócitos. Discussão sobre como o álcool compromete a função dos macrófagos, células que englobam e destroem patógenos, e dos linfócitos T e B, células que desempenham um papel crucial na resposta imune adaptativa. O álcool reduz a capacidade dos macrófagos de fagocitar patógenos, aumentando a susceptibilidade a infecções. Aumento da susceptibilidade a infecções. Infecções respiratórias. Análise de como o consumo de álcool está associado a um aumento da incidência de infecções respiratórias, como pneumonia. O álcool prejudica a função das células ciliadas nas vias respiratórias, comprometendo a eliminação de patógenos e aumentando o risco de infecções. Infecções de pele e soft tissue. Discussão sobre a correlação entre o consumo de álcool e a prevalência de infecções de pele, incluindo infecções por Staphylococcus aureus e outras bactérias patogênicas. O álcool compromete a integridade da pele e a resposta imune local, facilitando a entrada de patógenos. Infecções gastrointestinais. A relação entre o consumo crônico de álcool e a ocorrência de infecções gastrointestinais, como infecções por Clostridium difficile, e o papel do álcool na desregulação do microbioma intestinal.
O impacto do álcool nas doenças autoimunes. Desenvolvimento de doenças autoimunes. Análise de como o consumo de álcool pode contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo. O álcool pode alterar a função das células T reguladoras, que normalmente controlam a resposta imune, levando a uma resposta inflamatória exagerada. Estudos sobre alcoolismo e doenças autoimunes. Revisão de estudos que investigam a relação entre o consumo de álcool e a prevalência de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. A reversibilidade dos danos ao sistema imunológico. Efeitos da abstinência no sistema imunológico. Discussão sobre como a cessação do consumo de álcool pode levar a melhorias na função imunológica, restaurando a produção de células imunológicas e a atividade fagocitária. Estudos demonstram que muitos dos efeitos negativos do álcool no sistema imunológico podem ser revertidos com a abstinência. Importância de um estilo de vida saudável. Enfatização da importância de um estilo de vida saudável, incluindo dieta equilibrada e exercícios físicos, para otimizar a função imunológica em indivíduos que se recuperam do alcoolismo. Neste momento, exploraremos como o consumo crônico de álcool afeta o sistema endócrino, resultando em disfunções hormonais e metabólicas. O foco será nas alterações hormonais que ocorrem em diferentes partes do corpo, e como essas alterações impactam a saúde geral do indivíduo. O sistema endócrino, estrutura e função. Visão geral do sistema endócrino. Uma introdução sobre o sistema endócrino, destacando as principais glândulas, como hipófise, tireoide, pâncreas, adrenal e gonadas. Descrição do papel das hormonas na regulação de diversas funções corporais, incluindo crescimento, metabolismo, reprodução e resposta ao estresse. Interconexão entre hormônios. Discussão sobre como os hormônios interagem entre si para manter a homeostase e regular processos fisiológicos. Efeitos do álcool nas glândulas endócrinas. Impacto no eixo hipotálamo-hipófise. Explicação sobre como o álcool afeta o eixo hipotálamo-hipófise, levando à desregulação da liberação de hormônios hipotalâmicos e hipofisários. O álcool pode interferir na secreção de hormônios como ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, e TSH, hormônio estimulante da tireoide. Alterações na função da tireoide. Discussão sobre como o álcool pode afetar a função tireoidiana, levando a hipotireoidismo ou hipertireoidismo, dependendo da quantidade e frequência do consumo. O álcool pode inibir a síntese de hormônios tireoidianos e interferir na conversão de T4 em T3, a forma ativa do hormônio. Impactos hormonais no metabolismo. Resistência à insulina e diabetes tipo 2. Análise de como o consumo crônico de álcool pode levar à resistência à insulina, um precursor do diabetes tipo 2. O álcool altera a secreção de insulina pelo pâncreas e afeta a capacidade do corpo de utilizar a glicose de maneira eficaz. Alterações nos níveis de cortisol. Discussão sobre como o álcool pode aumentar a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e como isso contribui para a redistribuição de gordura corporal, levando a um aumento do risco de obesidade visceral e outras complicações metabólicas. Disfunções sexuais. Efeitos do álcool na saúde reprodutiva. Disfunções sexuais em homens e mulheres, e discussão sobre como o álcool afeta a saúde sexual, levando à disfunção erétil em homens e alterações menstruais em mulheres. O álcool pode prejudicar a produção de hormônios sexuais, como testosterona e estrogênio, afetando a libido e a função reprodutiva. Impacto na fertilidade. Análise da relação entre o consumo de álcool e a infertilidade, incluindo como o álcool pode afetar a qualidade dos espermatozoides nos homens e a ovulação nas mulheres. O efeito do álcool no equilíbrio hormonais. Desregulação do metabolismo hormonal. Discussão sobre como o consumo crônico de álcool pode levar a desequilíbrios hormonais, afetando a saúde geral do indivíduo e contribuindo para condições como a síndrome metabólica. A relação entre álcool e saúde mental. Análise de como as alterações hormonais causadas pelo consumo de álcool podem afetar a saúde mental, contribuindo para transtornos como ansiedade e depressão. A reversibilidade dos danos endócrinos. Efeitos da abstinência no sistema endócrino. Discussão sobre como a cessação do consumo de álcool pode levar a melhorias nas funções endócrinas e a normalização dos níveis hormonais. Estudos que mostram a recuperação das funções hormonais em indivíduos que param de beber. Importância de acompanhamento médico. A ênfase na necessidade de acompanhamento médico e psicológico durante o processo de recuperação para garantir que os desequilíbrios hormonais sejam abordados adequadamente. Neste momento, discutiremos o impacto psicológico do consumo de álcool, enfatizando os efeitos na saúde mental e no comportamento.
O foco será em como o álcool afeta a cognição, o humor e a interação social, além de contribuir para a dependência e transtornos psiquiátricos. Efeitos cognitivos do álcool. Alterações na função cognitiva. Análise das alterações cognitivas causadas pelo consumo de álcool, incluindo problemas de memória, dificuldade de concentração e redução da capacidade de tomada de decisão. Estudos que mostram como o álcool afeta áreas do cérebro relacionadas à função cognitiva. Impacto na memória e aprendizado. Discussão sobre como o álcool afeta a memória de curto e longo prazo, prejudicando a capacidade de aprender e reter informações. O papel do álcool na neurogênese e como isso afeta a formação de novas memórias. Efeitos no humor e comportamento. Alterações no humor. Discussão sobre como o álcool pode causar flutuações de humor, levando à irritabilidade, depressão e ansiedade. O álcool é frequentemente usado como um mecanismo de enfrentamento, mas a sua utilização pode levar a um ciclo vicioso de dependência e exacerbação dos sintomas emocionais. Comportamento de risco. Análise de como o consumo de álcool está associado ao aumento de comportamentos de risco, como direção sob efeito de álcool, sexo desprotegido e envolvimento em atividades criminosas. O papel do álcool na desinibição e na tomada de decisões impulsivas. Dependência e transtornos relacionados ao álcool. Desenvolvimento da dependência. Discussão sobre os fatores que contribuem para o desenvolvimento da dependência do álcool, incluindo predisposição genética, influências ambientais e fatores psicossociais. A relação entre o consumo de álcool e a sensação de recompensa no cérebro. Transtornos relacionados ao álcool. A análise dos diferentes transtornos relacionados ao álcool, incluindo transtorno do uso de álcool, SAUD, transtornos de ansiedade e depressão. Discussão sobre os critérios de diagnóstico e como esses transtornos afetam a vida diária dos indivíduos. Efeitos sociais do consumo de álcool. Impacto nas relações interpessoais. Análise de como o consumo de álcool pode afetar relacionamentos familiares e sociais. O álcool pode levar a conflitos familiares, isolamento social e deterioração das relações interpessoais. Efeitos no ambiente de trabalho. Discussão sobre como o consumo de álcool pode impactar o desempenho no trabalho, incluindo absenteísmo, diminuição da produtividade e aumento do risco de acidentes de trabalho. Abordagens terapêuticas e intervenções. Tratamento da dependência do álcool. Discussão sobre as diferentes abordagens para o tratamento da dependência do álcool, incluindo terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio e medicamentos. A importância de um tratamento holístico que aborde tanto os aspectos físicos quanto psicológicos da dependência. Prevenção e educação. A ênfase na importância da educação e prevenção no combate aos problemas relacionados ao álcool. Estratégias para aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao consumo excessivo de álcool. A reversibilidade dos efeitos psicológicos. Melhorias após a abstinência. Discussão sobre como a abstinência do álcool pode levar a melhorias significativas na saúde mental e no comportamento. Estudos que mostram a recuperação da função cognitiva e a normalização do humor em indivíduos que param de beber. Importância do suporte psicológico. A necessidade de apoio psicológico durante a recuperação, incluindo terapia e grupos de apoio, para ajudar os indivíduos a lidarem com os desafios emocionais e comportamentais que surgem durante o processo.